161. Reliazwit capítulo 1081, Uma Noite Tranquila. Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Após o anoitecer, todo o acampamento mergulhou em um silêncio sepulcral. Após um dia inteiro de trabalho, todos caíram em um sono profundo, inclusive as bruxas. Mas Lichtning estava bem acordado. Sua insônia começara há cerca de 15 dias, ou melhor, ela vinha se sentindo inquieta desde que partira da Floresta Nebulosa. As marcas do bico de magia começaram a latejar novamente, lembrando-a da experiência daquele dia. Lichtning não sabia se a dor era real ou não. Ela tentara vários métodos diferentes para se distrair, mas nenhum funcionara. A ferida continuava lá. Não piorava nem desaparecia, mas permanecia em seu peito como uma mancha escarlate permanente que se recusava a sair. Lichtning estava angustiada. Todos os dias, ela ficava acordada até 3 ou 4 da manhã antes de cair num sono curto e inquieto. Assombrada por pesadelos constantes, ela acordava sobressaltada ao menor ruído ao seu redor. Lichtning soltou um suspiro quase inaudível. Pelo canto do olho, viu magia estirada na cama, em sono profundo. Ela enfiou o cobertor amassado debaixo das axilas de magia, desceu da cama e saiu do quarto em silêncio. O acampamento das bruxas ficava no centro do local, guardado pelas bruxas da punição divina. Como o relâmpago não queria perturbá-las, voou para fora do acampamento e pousou silenciosamente na ferrovia inacabada. O luar incidia sobre a estrada, prateando a beira dos trilhos da ferrovia. Uma brisa noturna soprava pelo campo, agitando arbustos e árvores. Ao longe, ela ouvia o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos. Ela teria gostado de uma noite como aquela antes, mas agora simplesmente não estava com ânimo para apreciar a beleza da natureza. Lichtning nem sequer teve coragem de olhar na direção de Takila. Ela sabia que o monstro escondido na escuridão ainda a observava. Cada vez que sentia seu olhar, sua mão automaticamente buscava o ferimento em seu peito. Ao olhar para as travessas que se estendiam pelo campo, Lichtning sentiu um sentimento de amargura. Na verdade, levou um mês para que ela finalmente superasse seu medo e voasse sobre a baixa muralha da cidade de Neverwinter. Lichtning sabia que talvez nunca conseguisse confrontar diretamente os demônios seniores em Takila, mas acreditava que, contanto que continuasse com seu programa de reabilitação, um dia conseguiria retornar ao seu estado original, anterior ao incidente. Mas a realidade era cruel. Ela não só perdeu a capacidade de invocar seu poder à vontade, como também passou a ter dificuldades para voar. Pior ainda, começou a ter medo até de demônios comuns. No passado, ela e magia conseguiam derrotar 4 demônios loucos sem esforço. Mas agora, ela só podia seguir o inimigo à distância, esperando que eles recuassem. Em outras palavras, ela era um empecilho para a operação. O pensamento quase fez Lichtning chorar. Por mais que ela tentasse esconder seu segredo, as pessoas acabariam descobrindo. Até magia, que geralmente demorava a entender as coisas, tinha notado algo diferente nela. Talvez um dia, magia seguisse seu próprio caminho, deixando para trás sua timidez. O que ela deveria fazer até lá? Sou tão inútil, murmurou Lichtning, agachando-se e escondendo o rosto entre os joelhos. Como alguém com tanto medo de demônios pode ser a capitã do grupo de exploração? Eles certamente ririam de mim se soubessem o quão covarde eu sou. Sempre me considerei a maior exploradora, mas a verdade é que sou apenas uma covarde. Sim, você é, disse uma voz em sua cabeça, em tom de repreensão. Mais cedo ou mais tarde, eles vão descobrir quem você é e rir de você. Mas eu não quero isso, disse Lichtning, e começou a soluçar. Agora você vê a consequência de se gabar. Se não quer que ninguém zombe de você, é melhor ir para algum lugar que ninguém conheça. Caso contrário, você com certeza vai virar motivo de chacota. Será que essa é a única maneira de ir embora? Não, você não pode sair, disse uma voz de repente. Quem está aí? Assustada, Lichtning gritou e ergueu a cabeça bruscamente. Ela viu uma figura familiar não muito longe, com um par de orelhas compridas e um rabo abanando sob o luar branco opalescente e fantasmagórico. Lorgar? Exclamou Lichtning. Ai! Respondeu a garota lobo com uma tosse. Só para deixar claro, não era minha intenção ouvir sua conversa. Lichtning percebeu então que Lorgar estava encharcada de suor. Sua pele morena, uma característica típica dos Mojins, brilhava como pedras preciosas cobertas de orvalho. Você está em treinamento? Sim.
Não sou tão forte quanto um extraordinário. Embora eu possa me transformar em lobo, ainda preciso fortalecer meu corpo. Caso contrário, ficarei fraca, quanto mais em combate, disse Logar, abrindo os braços. Não encontramos nenhum demônio ultimamente, e prometi ao chefe que não sairia do acampamento. Para garantir que eu receba treinamento físico adequado todos os dias, preciso me exercitar à noite. Entendo. Murmurou Liting, voltando completamente ao presente. Ela respirou fundo, enterrou o rosto nas mãos e perguntou, você ouviu tudo? Ela nem precisava de uma resposta. Os lobos normalmente têm uma audição extremamente apurada. Liting sentiu o calor subir ao seu rosto e pescoço. Bem. Lorgar fez uma pausa por uns segundos e disse, nunca consolei ninguém antes, então não posso lhe oferecer consolo. No entanto, quero lhe contar a história do meu pai. Ele nasceu no clã Woodflame e é membro da família Woodflame, mas ninguém esperava que ele se tornasse o chefe do clã naquela época, porque ele tinha uma grande fraqueza em comparação com seus 8 irmãos. Meu pai não gosta de eventos sociais. Ele tem medo de caçar sozinho, e a caça é um grande evento social pelo qual os Mojins escolhem seu chefe. Afinal, um chefe não só precisa administrar os assuntos dentro de seu clã, mas também exercer influência sobre outras tribos. Cada clã escolheria o melhor de suas gerações mais jovens para demonstrar seu poder. Liting ficou sem palavras. Ela não conseguia acreditar no que tinha ouvido. A pessoa antissocial de quem Lorgar falava não só havia ofuscado a todos durante o encontro esportivo de Neverwinter, como também chamara a atenção do rei Roland. Será que aquele homem era mesmo o pai de Lorgar? Para ser sincera, eu não acreditei quando meu pai me contou. Então fui verificar com meu avô, continuou Lorgar sorrindo enquanto se aproximava lentamente de Liting e se agachava ao lado dela. Mas era verdade. Perguntei ao meu avô por que ele escolheu meu pai como chefe do nosso clã. E ele disse que Gels provavelmente não conseguiria nada sozinho, mas é o guerreiro mais forte do clã com o apoio de seus companheiros. Então, por que não escolhê-lo? É porque os membros do clã devem sempre se apoiar mutuamente, e é assim que um clã sobrevive. Um evento de caça não prova nada. O coração de Liting falhou uma batida. Na verdade, me sinto feliz com o que meu pai e meu irmão mais velho fizeram por mim em Neverwinter, disse Logar, abaixando as orelhas. Meu pai fez algo que jamais teria feito se não fosse por mim. Ele fez algo bastante constrangedor. Sério? Você saiu furiosa e voltou para o prédio das bruxas, deixando-as sozinhas no salão do castelo. Você disse que não queria vê-las de novo, embora eu admita que as roupas delas eram um pouco inapropriadas para a situação, pensou Liting. Meu avô provavelmente queria que eu entendesse que a coragem não vem apenas de dentro, mas também de fora, disse Lorgar lentamente. Então, por que você se importa tanto com a opinião dos outros? Se seus colegas do grupo de exploração enfrentarem uma crise, você os deixará em paz? Após um momento de silêncio, Liting respondeu baixinho. Obrigado. Eu já disse que não estou tentando te consolar. Estou apenas te contando uma história, disse a garota lobo, virando a cabeça bruscamente. Então, você não precisa me agradecer por nada. Além disso, acho o grupo de exploração meio interessante. Como membro do grupo, tenho a obrigação de te animar. Liting estava prestes a chorar. Ela esfregou os olhos apressadamente, fingindo que era uma mera ilusão causada pelo vento. Quando finalmente se acalmou e estava pronta para falar, Lorgar de repente se virou e tapou sua boca com a mão. SHHH. Qual é o problema? Depois que Lorgar levantou a mão, Liting perguntou em voz baixa. Você ouve alguma coisa? Hã? Relâmpago ergueu a cabeça e escutou atentamente. Além do assobio do vento, não ouviu nada. Espera aí. Parece que as corujas e os insetos pararam de cantar. Algo está vindo para cá dali, disse Lorgar, aguçando os ouvidos, com os olhos fixos no céu noturno a leste. Este apito é. Cuidado. Ela agarrou Liting pela cintura, e as duas rolaram ladeira abaixo até a calçada. Nesse exato momento, eles ouviram um rugido ensurdecedor rasgar o ar acima. Release capítulo 1082, uma batalha na escuridão. O que acabou de acontecer? Liting sentiu a cabeça girar. Quando voltou a ser, encontrou-se rodeada por inúmeras agulhas negras e compridas, tão grossas quanto um dedo. Esses cristais sem brilho pousaram perto da ferrovia, com a ponta para baixo, tremendo como espadas negras. Então, mais algumas explosões vindas do acampamento quebraram o silêncio da noite. Isto é,
Um ataque. O inimigo enviou os demônios-aranha para atacar o corpo de expedição. Quando Ling Tining percebeu o que havia acontecido, o inimigo já havia começado sua segunda rodada. Desta vez, porém, o ruído não vinha do céu, mas viajava pelo solo trêmulo abaixo, produzindo um baque como se um objeto pesado tivesse sido arremessado contra a terra. Oh, não! Lorgar murmurou baixinho. É lá que ficam os canhões da canção longa. Ao que tudo indica, os demônios primeiro localizaram o acampamento antes de atacarem os canhões. Será que eles realmente poderiam fazer isso em uma noite tão escura? Porque o alarme ainda não disparou. Preciso acordar todo mundo! Gritou Ling Tining. Como não havia levado seu traje de voo nem seu sigilo quando saiu sorrateiramente, teve que voar de volta ao acampamento contra o fogo intenso acima dele. Ao pensar nisso, Ling Tining agarrou Lorgar pelo braço, tentando ajudá-la a se levantar. Você! Ling Tining se virou. Para sua grande surpresa, viu uma longa agulha meio enterrada na perna de Lorgar, pregando a garota lobo no chão. Sangue escorria profusamente de seu ferimento e encharcava suas calças. De repente, a sensação de estar sendo atingida por um raio parecia sufocante. Foi culpa dela que Lorgar se machucou. Não seja estúpido, disse Lorgar, sorrindo. A agulha me atingiria de qualquer maneira. Provavelmente, meu estado teria sido ainda pior se eu não tivesse te conhecido. Felizmente, não há sangue de demônios nessas agulhas de pedra, então eu só tive um arranhão. Que arranhão? Seu osso está quebrado, pensou Ling Tining. Pelo volume de sangue, a agulha provavelmente atingiu o vaso sanguíneo principal de Lorgar. Se fosse esse o caso, ela deveria manuseá-la com extrema cautela. No entanto, onde ela encontraria Nana agora? Se os demônios loucos voltassem, Lorgar se tornaria um alvo fácil, completamente vulnerável e indefeso. Ling Tining passou por uma infinidade de pensamentos rapidamente, mas não conseguiu encontrar uma solução. Olha, disse Lorgar fracamente, colocando a mão no ombro de Ling Tining. Você precisa chegar até aquela máquina enorme na ferrovia. Você quer dizer o Rio Negro? Perguntou Ling Tining, surpreso. Mas, todos já devem ter ouvido o bombardeio, disse a garota lobo com dor. O problema é como vamos lidar com isso. Se minha suposição estiver correta, pelo menos metade do inimigo está vindo atrás dos canhões da canção longa. Parece-me que eles também estão usando outras armas além de agulhas de pedra. Não sei o que está acontecendo lá, mas se os demônios conseguirem o que querem, perderemos a única arma que tem alguma chance de repeli-los. Você sabe qual é a possível consequência, não sabe? Se isso acontecesse, os demônios-aranha seriam capazes de despejar agulhas negras no acampamento sem escrúpulos e romper toda a linha defensiva. Ling Tining acenou com a cabeça. Arg! Então se apresse. Lorgar insistiu, empurrando Ling Tining pelas costas. Embora este seja o primeiro lugar a ser atacado, na verdade é o mais seguro. Eu não sou o alvo deles. Olha ali. Ling Tining olhou na direção apontada por Lorgar e viu que a torre de vigia de madeira no final da ferrovia havia sido cortada ao meio, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Então, corra! Para o Rio Negro! Gritou a garota lobo com toda a força dos seus pulmões, entre os dentes. Só você pode fazer isso agora. Ela tinha razão. Voar seria a maneira mais rápida de entregar uma mensagem ao trem blindado que viajava entre a frente de batalha e a estação no zero. Ling Tining cerrou o punho. Lançou um último olhar para Lorgar antes de se virar, relutantemente. Em um segundo, alçou o voo e disparou em direção ao acampamento. Alguns tiros atingiram seus ouvidos. Como Lorgar havia previsto, todo o acampamento despertou. Embora os soldados não soubessem de onde vinha o inimigo, todos se levantaram rapidamente e se armaram para a batalha iminente. As bruxas também. As bruxas, sempre as primeiras a se prepararem, tinham um sono leve e mantinham suas armaduras mesmo dormindo. Quando Ling Tining voltou correndo para o quarto, encontrou Magie, ansiosa, andando de um lado para o outro, agitada. Onde você estava, querida? Perguntou Magie, se jogando em Ling Tining num abraço tão forte que quase a derrubou. Por que você não me disse que ia dar uma volta, querida? Desculpe, mas preciso ir para o Rio Negro agora. Conto tudo depois, disse Ling Tining com um sentimento de culpa. Ela pensava que, por mais indelicada que Magie fosse, jamais entenderia o que era medo. Contudo, estava enganada. Magie talvez não sentisse medo, mas se importava com a amiga. Eu vou com você, querida. Não, eles precisam de você aqui, disse Ling Tining, embora,
No fundo, ela realmente quisesse a companhia de Magie. Sylvie precisa da sua ajuda para monitorar o acampamento. Quanto mais pessoas ficarem de olho nos demônios, melhor. Anime-se. Não posso mais ficar atrapalhando todo mundo, lembrou Lightning a si mesma. Além disso, preciso que você faça uma coisa para mim primeiro, acrescentou Lightning enquanto vestia seu traje de voo o mais rápido que podia. Ela afastou os longos cabelos da testa de Magie, segurou seu rosto com as duas mãos e disse, por favor, prometa-me que você terá sucesso nesta missão. E a tarefa mais importante do grupo de exploração? Qual? Perguntou Magie, piscando os olhos. Por favor, encontre Nani e leve-a até o final da linha férrea. Lorgar está gravemente ferido e está caído lá. Por favor, certifique-se de trazê-la de volta, ok? Magie inclinou a cabeça firmemente e disse, então confiarei o assunto a você, disse Lightning, encostando delicadamente sua testa na de Magie. Em seguida, saiu voando da sala. Ao subir, ela percebeu o motivo pelo qual o alarme não havia disparado inicialmente. As 5 torres de vigia no anel externo da linha defensiva haviam desaparecido. Aparentemente, foram destruídas durante o primeiro ataque inimigo. Essas torres deveriam ter sido fortalezas equipadas com blocos de concreto. No entanto, como haviam acabado de iniciar a construção da torre de vigia no zero, ainda não haviam instalado os fios de sustentação na parte externa das trincheiras, muito menos um conjunto completo de fortificações. O que deixou Lightning ainda mais nervosa foi que os tiros pareciam vir do círculo interno do acampamento, o que significava que os soldados estavam lutando contra alguém. No entanto, ela não tinha visto nenhum sinal de que a linha defensiva tivesse sido rompida até então. Embora o inimigo ainda estivesse atacando o acampamento, parecia estar bem longe. Então, contra quem os soldados estavam lutando? Ela começou a entender a importância do seu papel. Sim, eu sou um covarde. Sim, eu perdi para o demônio sênior. Mas ainda há algo de que sou capaz. Que é voar. Admito que estou com medo. Contanto que eu não olhe para o norte, tudo deve correr bem. Nem preciso enfrentar demônios comuns. Preciso ir direto para a ferrovia. Não tenho mais desculpas para ser tão tímido. A velocidade dos relâmpagos aumentou enquanto ela disparava em direção à floresta ao longo do Rio Negro. Mais rápido, só um pouquinho mais rápido. Conforme ela se esforçava, gradualmente, sentiu sua força retornar. Quando superou o medo, o mundo a seu redor silenciou. Pela primeira vez em muito tempo, Lightning retornou ao reino do silêncio após seu despertar. Heliaswitch capítulo 1083. Uma aparição negra. Dani saltou da cama ao ouvir a primeira explosão. No instante seguinte, algo se espatifou contra o telhado, antes que migalhas e pedras lascadas começassem a cair do teto. A casa inteira começou a tremer violentamente. O que aconteceu? Será que é um terremoto? Seus companheiros ficaram todos assustados. O quarto completamente escuro logo mergulhou no caos. Não, é uma incursão. O soldado mais próximo da porta gritou enquanto pegava seu rifle. Ele estava prestes a sair correndo quando Dani o imobilizou no chão. O que você está fazendo? O soldado rosnou. Não se mexa. Eles ainda estão nos atacando. Rosnou Dani. Como Dani havia previsto, logo mais algumas explosões chegaram aos seus ouvidos, e algo caiu no telhado novamente. Droga! Em meio a uma nuvem de poeira, alguém acendeu uma vela. Quando a escuridão se dissipou com a luz fraca da vela, todos prenderam a respiração, horrorizados. Milhares de agulhas pretas e afiadas perfuravam o teto. Na luz bruxuleante, pareciam fios de cabelo humano pendurados de cabeça para baixo. Era um demônio-aranha. O soldado no chão engoliu em seco. A maioria dos membros da unidade de atiradores de elite havia participado da primeira expedição, então conheciam bem os demônios-aranha. O soldado no chão imediatamente percebeu o que teria acontecido com ele se tivesse saído correndo da casa. Se eu sobreviver a esta batalha, comprarei 2 pernas de cordeiro e agradecerei pessoalmente a senhorita Lotus, prometeu outro soldado, dando um tapinha no peito. Os soldados normalmente viviam em tendas durante as batalhas, mas desta vez, as bruxas construíram algumas casas de concreto para eles. Embora não tivessem certeza se fora uma decisão da gerência ou não, as moradias de concreto certamente os salvaram naquela ocasião. Se tivessem vivido em uma tenda, já estariam mortos há muito tempo. Não seja tão pessimista. Ainda estou ansiosa pelo meu casamento. Você só quer bajular a senhorita Lotus, não é? Bobagem.
Se ele pretende bajular alguém, tem que ser a senhorita Angel, a vovó. Foi por pouco, mas nenhum deles pareceu muito preocupado com o ataque. Rapidamente se armaram com armas e munição enquanto tagarelavam. Porque todos eles sabiam de uma coisa. A morte era inevitável. Em vez de se preocuparem com o futuro imprevisível, seria mais prático matar o inimigo. À medida que o acampamento ia se enchendo de ruídos, Danny empurrou a porta e saiu correndo do quarto, abaixando a cabeça. Os poucos sentinelas do lado de fora do quartel já estavam mortos há muito tempo. Todo o acampamento era um alvoroço, pessoas gritavam, demônios uivavam, havia também tiros e explosões por toda parte. Ninguém sabia o número nem a localização dos inimigos. A torre de vigia estava envolta em uma escuridão impenetrável, sem nenhuma luz para indicar a direção, como se todos aqueles demônios tivessem surgido do nada. Danny subiu correndo até o telhado e disparou na direção de onde ouvia menos tiros, ignorando completamente os gritos desesperados de seus companheiros atrás dele. Pensei que você procuraria o lugar onde a maioria das pessoas está. Ele ouviu Malte dar uma risadinha em sua mente. Era por isso que ele gostava de lutar. Seu parceiro só aparecia quando ele se lançava em uma batalha. Se houver muita gente, significa que nossos homens estão em uma posição vantajosa. Minha presença só os ajudaria a eliminar o inimigo mais rapidamente, respondeu Danny. No entanto, os tiros intermitentes indicam que alguém está travando uma luta intensa. Isso me diz que preciso da minha bala. Eu já te disse antes que não era sua culpa. Você não pode salvar todo mundo em um campo de batalha. Mas pelo menos posso salvar aqueles que vejo, disse Danny com um sorriso. Não se preocupe. Estou me sentindo bem. Consigo te enxergar melhor agora. Danny olhou em volta. Como esperava, viu seu antigo parceiro flutuar para fora da escuridão, correndo a seu lado. Ao prosseguir, Danny logo encontrou um ponto elevado no campo de batalha. Após escalar uma pilha instável de caixas de ferro, avistou imediatamente alguns canhões Longsong em campo aberto nas proximidades. Alguns demônios usavam bunkers para travar confrontos físicos com a artilharia. Aparentemente, a artilharia, desprovida de armamento pesado, estava tendo dificuldades para subjugar os demônios. Eles não conseguiam retomar seu acampamento enquanto estes atacavam com lanças. Muitas pessoas jaziam estiradas em poças de sangue, perfuradas por lanças de osso, na estrada que levava ao campo de artilharia. Como eles chegaram aqui? Não faço ideia, mas vou acabar com eles agora, disse Danny, erguendo seu rifle e apontando para um demônio que se esgueirava por trás de um quartel. Se o demônio tivesse sucesso em sua tentativa, os artilheiros sofreriam um ataque implacável. Contudo, o demônio estava tão concentrado em sua própria missão que não percebeu a presença de um atirador logo atrás dele. Danny puxou o gatilho sem a menor hesitação. Enquanto uma nuvem de névoa vermelha irrompia da parte de trás de sua cabeça, o demônio caiu do telhado e despencou no chão. Danny conseguia acertar qualquer pessoa num raio de 100 metros sob a luz do luar. Bom trabalho. Cuidado com o lado esquerdo. Alguém está vindo. Danny então viu 5 ou 6 soldados agachados em um canto, avançando lentamente em direção à beira da muralha, planejando uma luta desesperada contra os demônios, apesar da chuva de lanças. São rapazes muito corajosos, mas também bastante tolos. Sem um escudo, vocês não têm a menor chance de sobreviver ao ataque de lanças, murmurou Danny baixinho, com um sorriso nos lábios. Que tal aguentarem mais um pouco? Ele disparou rapidamente 3 tiros, e as balas caíram bem ao lado dos pés dos soldados, justamente quando eles estavam prestes a se mover. Assustados com o assobio das balas e a poeira resultante, eles recuaram. Eles te arrancariam a cabeça se soubessem que era você, disse Malte, apreensivo. Ah! Danny caiu na gargalhada. Deixe-os em paz. Ele mirou novamente nos demônios loucos e disparou em rápida sucessão. Assustados pelos tiros, os demônios pararam de atacar o quartel e se esconderam. Nesse instante, um ruído alto cortou o ar acima. Cuidado! Olhe para lá! Assim que Malte terminou seu aviso, várias sombras desceram do céu e mergulharam em direção ao acampamento. Bang! 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 A terra estremeceu quando as sombras tocaram o solo. Ao luar, Danny descobriu, para seu grande desapontamento, que na verdade eram 3 pilares gigantes de pedra negra. Os pilares começaram a expelir nuvens de névoa vermelha após pousarem. Eles crepitavam como uma máquina a vapor inventada por Sua Majestade. Mas ele logo percebeu que não eram máquinas.
3 grossas placas se desprenderam dos grandes pilares, produzindo 1 tonelada de sangue. Os pilares foram então divididos em 3 partes, cada uma contendo um demônio. Esses demônios estavam envoltos em um saco cheio de fluido, assim como um bebê flutua no útero de sua mãe. Depois que o saco foi drenado do sangue, os demônios despertaram, revelando suas presas horripilantes. Uma bala atingiu em cheio a cabeça de um dos demônios loucos quando ele saiu de um pilar de pedra negra. Rachadura. O demônio cambaleou e então desabou contra o pilar de pedra com um baque surdo. Então foi assim que vocês chegaram aqui, resmungou Danny enquanto recarregava a arma. Por que não ficaram lá dentro, já que não estavam totalmente acordados mesmo? Venham como quiserem, mas eu vou matar todos vocês. Podem apostar, Mount. Gilead capítulo 1084. Em meio à fumaça da batalha, a batalha tornou-se mais feroz à medida que o inimigo continuava a atacar. Com um estrondo, 1 dúzia de pilares de pedra despencou do alto. Cinzas densas e fumaça, misturadas com a névoa vermelha, impregnaram o ar e encobriram a pálida lua. Pedras lascadas se espalharam pelo chão, obrigando as pessoas a baixarem a cabeça. Toda a situação se transformou em uma espécie de desastre apocalíptico. Um dos pilares de pedra caiu bem em cima de uma das estruturas de ferro. As ondas de choque arremessaram Danny pelo campo de batalha. Quando se deu conta do que havia acontecido, já estava estendido no chão, caído. Ah! Droga! Murmurou Danny entre tosses, sentindo uma dor aguda no peito. Ao mesmo tempo, sentiu o gosto de sangue na boca. Mount, você está bem? Estou bem, respondeu Mount, ansioso, ao lado dele. Mas você está ferido. Provavelmente quebrei uma costela, disse Danny entre os dentes, fazendo uma careta. Mas não é nada demais. Enquanto eu conseguir puxar o gatilho, posso continuar lutando. Ele tateou freneticamente no escuro em busca de sua arma, entrando em pânico até finalmente encontrá-la. Não, você deve correr, o mais rápido que puder. Implorou Mount. Danny teve dificuldade para se levantar e se apoiou em uma caixa de ferro amassada atrás dele. Isso quase lhe custou todas as suas forças. Ele viu um imponente pilar de pedra negra surgir contra a nuvem de névoa vermelha, prestes a se abrir. Danny ergueu a arma lentamente e apoiou no ombro, usando o joelho para estabilizá-la. Como o alvo estava a apenas 10 metros de distância, ele não achava que erraria o tiro. Pare. Já chega. Por que você não vai embora? Danny conseguia ouvir Mount gritar. Ele também queria se fazer a mesma pergunta. Porque eu não quero sair do campo de batalha e não quero te perder. No instante em que ele atirou, a laje desabou. Ele acertou em cheio. Antes que o demônio rasgasse o saco, a bala já havia penetrado sua testa. Desta vez, porém, o demônio não caiu de cara no chão. Ele saiu de trás da coluna, sacudindo o que restava do saco que o envolvia, e parou diante de Danny. Era um demônio blindado muito maior que um demônio louco. Ao se erguer em toda a sua magnífica altura, projetou Danny em uma longa sombra que se estendia pelo céu. Na escuridão total, Danny só conseguia ver seus olhos vermelhos brilhando maliciosamente. Danny recarregou a arma e puxou o gatilho novamente. Com um tilintar, faíscas voaram do peito do demônio e ondas azul claras ondularam por todo o seu corpo. O demônio encarou Danny com um olhar frio e caminhou lentamente em sua direção. Não sacou a arma, mas continuou a caminhar arrastando os pés em sua direção com um olhar arrogante no rosto. Danny repetiu a mesma ação mecanicamente. Recarregou a arma e atirou, mas suas balas pareciam ter perdido a precisão. Não. Mount irrompeu em um soluço de desespero. Ao quarto disparo, chamas deslumbrantes irromperam repentinamente do peito do demônio. Bang! Com um estrondo ensurdecedor, o demônio foi arremessado através do campo e caiu direto em uma caixa de ferro. Danny ficou paralisado no chão, observando com espanto uma tênue fumaça escapar do cano da arma. Então ele viu um homem à sua frente. Corra, mortal, disse o homem, virando-se. Você não pode lidar com isso. Nós cuidaremos de tudo daqui. O homem carregava um rifle de calibre enorme, e as balas em volta da cintura eram tão grossas quanto seu pulso. Aparentemente, não eram algo que um homem normal pudesse carregar. Além disso, o homem estava coberto com a mesma armadura que o demônio usava. Unidade Especial de Estratégias e Táticas. Essas foram as palavras que vieram à mente de Danny naquele momento. Essa unidade se tornara a mais misteriosa do primeiro exército desde sua estreia durante a primeira expedição. Eles nunca compareciam aos treinamentos,
Então ninguém sabia exatamente quantos eram ou onde estavam estacionados. A única coisa que se sabia sobre eles era que todos haviam sido escolhidos pelo próprio rei e eram considerados as tropas mais poderosas de Neverwinter. Grrrrrr. O demônio rastejou para fora da caixa de ferro virada e gritou furiosamente. Finalmente, mudou sua atitude arrogante e estendeu a mão para a enorme espada de 2 gumes que carregava nas costas. Um demônio sênior promovido de Senhor do Inferno. Não me admira que você tenha uma reação mágica tão forte, disse o homem ao demônio, mais para si mesmo do que para o próprio umbigo, enquanto avançava destemidamente em direção ao inimigo. Estávamos esperando por este momento há muito tempo. Vários soldados com armaduras semelhantes os seguiam de perto. Conforme o grupo se juntava à batalha, a situação foi mudando gradualmente. Apesar do peso da carga, eles se moviam e caminhavam muito mais rápido do que um soldado comum. À medida que encurralavam o inimigo, seu ataque se tornava mais brutal e até selvagem. Depois de esgotarem suas munições, em vez de se abrigarem atrás das grades, passaram a usar baionetas e começaram a golpear o inimigo com ferocidade. O demônio era, na verdade, mais veloz do que aparentava. Contudo, cercado pelos 4 guerreiros enfurecidos que aparentemente haviam perdido a cabeça, ele finalmente sucumbiu ao seu destino. Suas ondulações azuis começaram a desaparecer. Não admira que tenham sido escolhidos pelo rei. Mas este também era o campo de batalha de Dani. Dani jamais recuaria a menos que morresse. Ele se obrigou a sentar-se, apoiou a arma no próprio corpo e apontou para o campo de batalha. Quando ele abateu um demônio louco que tentou lançar um ataque surpresa contra a unidade especial de estratégias e táticas pelas costas, o guerreiro se virou e lançou-lhe um olhar à distância. Dani abriu o ferrolho e inspirou profundamente o ar saturado com o cheiro de pólvora, como um viciado inalando heroína. Era uma sensação mista de dor e satisfação. Não é uma sensação boa, Malte? Droga! Que diabos o batalhão de artilharia está fazendo? Será que não podem impedir que essa chuva de agulhas de pedra caia? Espero que não tenham enviado novatos para a linha de frente. Nas trincheiras do anel externo do acampamento, alguns soldados reclamavam atrás de escudos, e Fishbaal era um deles. Embora fosse membro do esquadrão de metralhadoras antiaéreas, ele não achava uma boa ideia operar as metralhadoras quando o inimigo era algo mais horripilante do que bestas demoníacas voadoras. Após serem despertados, eles imediatamente ocuparam a linha defensiva de acordo com o procedimento predeterminado. Logo bombardearam alguns demônios com fogo cruzado e morteiros em seu caminho, de modo que a linha defensiva permaneceu intacta. Os soldados de serviço estavam confusos sobre quem iria matar em seguida. Quando todos pensavam que sua missão seria exterminar invasores isolados, receberam uma nova ordem de seu superior, que os instruiu a não deixar as trincheiras sob nenhuma circunstância enquanto se preparavam para a luta contra seu verdadeiro inimigo. Um grupo de demônios estava vindo atacar o acampamento tanto pelo leste quanto pelo sul. Eles eram a principal força inimiga. Fishbaal lembrou-se da expedição que ocorrera alguns meses atrás, na qual enxames de demônios correram em sua direção a uma velocidade tremenda. Foi uma cena arrepiante. Felizmente, o primeiro exército estava bem preparado. Seus disparos detiveram os demônios a cerca de 200 metros do acampamento. Mas agora não havia mais casamatas fortificadas ao redor da linha defensiva, e os reforços de artilharia ainda não haviam chegado. De vez em quando, uma explosão estalava como um chicote no ar acima deles. Como praticamente não conseguiam enxergar nada na escuridão profunda, Fishbaal não tinha certeza se teriam a mesma sorte da última vez. Eles estão vindo. De repente, alguém gritou. Eles estão a 1.500 metros de nós. Atenção, pessoal. 1.500 metros. Mal conseguimos enxergar alguma coisa a 200 metros. Fishbaal reclamou consigo mesmo. Ele sabia que a ordem fora dada pela bruxa que possuía o olho da magia. Contudo, como soldado, ele devia obedecer ordens. Em hipótese alguma poderia desertar. Fishbaal cerrou os dentes, pronto para atirar. Nesse exato momento, o trem soltou um longo e estridente apito à distância. Release capítulo 1085, ataque e defesa. Dá para acelerar um pouco. Lightning pairava ao lado da condutora, com muita vontade de empurrar o trem ela mesma. No entanto, sabia que nem mesmo magia conseguiria mover uma máquina tão colossal com as próprias mãos. Dá para colocar mais carvão na caldeira? Ah, a caldeira explodiria com a alta pressão do ar, garotinha. Disse o condutor,
Um senhor de cabelos grisalhos que parecia mais um vizinho bondoso do que um soldado. Ele gritou de volta por cima do barulho do trem: "Não se preocupe. Não é tão fácil derrotar o primeiro exército, nem mesmo para os demônios do inferno." Lieutenant franziu os lábios e ficou em silêncio. Embora o trem estivesse em alta velocidade, Lieutenant ainda estava bastante ansiosa. Não demorou muito para ele encontrar o Rio Negro, afinal, o trem era grande demais para não ser visto. Ela chegou a assustar todos os passageiros ao entrar abruptamente. Tirando isso, tudo correu como planejado. Como membro da União das Bruxas, ela logo convenceu o condutor, que então ordenou à sua equipe que desse meia volta com o trem. Mas isso não a tranquilizou em nada. Depois que o trem deu meia volta e seguiu em direção à estação Torrino 1, Lieutenant finalmente conseguiu falar com Sylvie. A mensagem de Sylvie lhe causou um aperto no estômago. Os demônios haviam pegado o primeiro exército de surpresa, e sua força principal agora se dirigia ao acampamento por duas direções diferentes. Se o primeiro exército não recebesse o apoio da artilharia o mais rápido possível, a situação ficaria bastante precária. Após receber a notícia, Lieutenant já não se sentia tão otimista quanto o antigo condutor. A única coisa boa era que Magie tinha conseguido localizar o lugar, que estava ferido. Este agora estava fora de perigo depois de receber os cuidados de Nana. "Está barulhento e ventando muito lá fora. Não quer entrar?" "Não gosto de ficar gritando o tempo todo", disse o condutor, dando uma tragada profunda no cachimbo. Encostou-se à janela e disse: "Está bambo, mas pelo menos aqui dentro está quentinho. A caldeira funciona muito melhor que uma lareira." "Não. Obrigada." Lieutenant recusou a oferta, lançando um olhar para o painel de instrumentos em mau estado. Ela balançou a cabeça e disse: "Estou bem." O condutor tinha razão. Era de fato a velocidade máxima que o Black River podia atingir. Se o trem andasse um pouco mais rápido do que isso, certamente se desintegraria, mesmo que a caldeira suportasse uma velocidade tão absurda. "Sei que você ainda está preocupado com o acampamento. Você tem algum familiar ou amigo lá?" "Sim", respondeu Lieutenant com um olhar apreensivo. "Eu também", disse o condutor, acariciando a barba. "Na verdade, tenho dois." "Ah?" Lieutenant ficou um pouco surpresa. Ela tinha pensado o contrário, pois o condutor não parecia estar nem um pouco preocupado. "Eu era mineiro e tive 4 filhos. O primeiro morreu de resfriado, e os outros 3 sobreviveram à chegada do rei Wimbledon", explicou o velho, sorrindo. "Meus 2 filhos eram tão frágeis e fracos quanto ratinhos. Mas, depois que entraram para o exército, mudaram muito. É por isso que confio no primeiro exército. Um exército com gente assim não seria derrotado tão facilmente." Lieutenant duvidou da credibilidade das palavras dele, mas perguntou: "E quanto ao outro?" "Ele está bem aqui neste trem", disse o condutor, batendo com o cachimbo. "Ele é o vigia que viu você se aproximando do trem." O velho fez uma pausa por uns segundos e então continuou, parecendo bastante orgulhoso de si mesmo: "Sua Majestade trouxe tantas mudanças para esta cidade, e eu queria fazer algo por ele em troca. Para ser honesto, era muito entediante ficar na mina o dia todo. Achei que seria muito mais divertido viajar por aí. Quando Sua Majestade veio contratar operadores de máquinas para operar o trem, me candidatei à vaga de condutor. Com um golpe de sorte, consegui o emprego." Lieutenant contraiu os lábios e estava prestes a dizer algo quando o telefone no painel de controle tocou de repente. "Pai, acabei de ver a estação Torrino 1. Está acontecendo uma luta lá e consigo ver chamas e flashes de luz." A voz do outro lado da linha era tão alta que até Relâmpago conseguiu ouvi-la claramente do lado de fora da janela. "Quantas vezes preciso te dizer para não me chamar de pai no exército?" berrou o velho ao telefone. "Fique de olho na frente de batalha. Vou dar o alarme e avisar que os reforços estão chegando." Então, ele puxou os bigodes de Relâmpago McQueen e disse: "Viram? Eles não podem ser derrotados tão rápido, né?" Em seguida, o velho maestro se virou, puxou a corda atrás de si e gritou: "Vamos lá, rapazes." Cerca de 7 minutos depois, com um gemido profundo, o Black River diminuiu a velocidade e juntou-se à batalha após um longo assobio grave. As agulhas de pedra se estilhaçaram ao atingirem os trilhos. Quando a pedra negra colidiu com o aço, uma rajada de faíscas voou da locomotiva escura como tinta. Vários demônios se aproximaram da ferrovia, tentando impedir o avanço da gigantesca besta de aço, acreditando que poderiam parar o trem desgovernado com as próprias mãos. Como resultado,
Todos foram sugados para baixo do trem e esmagados até virarem polpa. Nenhuma criatura viva seria capaz de parar um trem, por mais lento que ele parecesse. Entretanto, as metralhadoras na frente e na traseira do trem blindado começaram a varrer a área. Apanhando-os no fogo cruzado, os demônios não tiveram tempo de se refugiar. Suas lanças de osso eram praticamente ineficazes no Rio Negro. Um raio, por outro lado, atingiu a torre. Sylvie, onde está o nosso alvo? Bem à sua frente, a cerca de 3.300 metros de distância, respondeu Sylvie, aparentemente tendo também notado o trem. Ela disparou imediatamente as instruções de tiro: temos o campo livre. Prontos para disparar. Os artilheiros começaram a trabalhar assim que o trem parou completamente. Sylvie agora podia ver que a força principal do inimigo havia entrado em seu alcance de tiro. Desta vez, havia apenas cerca de 5.000 demônios, muito menos do que quando lutaram na encosta norte. Como um bando de bandidos, os demônios estavam em uma formação bastante dispersa. O primeiro exército, portanto, praticamente dominou todo o campo de batalha, tornando toda a situação um tanto estranha e arrepiante. Pouco mais adiante, a visão do olho da magia se distorceu. Uma escuridão impenetrável ergueu-se acima do solo, bloqueando a visão do olho mágico. Contudo, isso era diferente da interferência de uma pedra divina da retaliação. Uma área antimágica gerada por uma pedra divina era um bloco nítido, enquanto a visão negra à frente era mais parecida com algo diferente. Com um ser vivo. Aconteceu tão de repente, pois não havia nada até um segundo atrás. As longas agulhas que caíam sobre o acampamento e os pilares de pedra tinham tudo a ver com aquele manto negro. Essa foi a batalha mais difícil e intensa que Sylvia já havia enfrentado. Toda a batalha, da emboscada ao ataque, lhe transmitia uma sensação sinistra. Ela não conseguia enxergar com clareza e parecia que tudo que os demônios haviam feito até então era contra ela. Ela não teve tempo para pensar em como o inimigo havia se aproximado tanto do acampamento sem ser notado. Seu único foco estava no Rio Negro. Como ela não sabia a localização exata dos demônios, teve que fazer ajustes de acordo com os pontos de impacto das balas. Após uma longa espera ansiosa, a Black River finalmente emitiu seu primeiro rugido estrondoso. Chamas escaldantes iluminaram o acampamento, e a luz do fogo refletiu no trem reluzente. A bala de canhão viajou ainda mais rápido que o som. Penetrou o ar denso, serpenteando pela escuridão enquanto o ar ondulava atrás dela. Heliaswitch capítulo 1086. Confronto incisivo ao mesmo tempo, os demônios começaram a atacar os dois flancos do primeiro exército. Em 2 minutos, eles estavam 500 metros mais perto, passado rapidamente de um ponto a 1.500 metros de distância para um local a menos de 1.000 metros do acampamento. Se isso tivesse acontecido em plena luz do dia, o primeiro exército teria conseguido ver o inimigo claramente a essa distância. No entanto, a baixa visibilidade noturna afetou significativamente a visão deles. Embora Sylvie tivesse notificado o oficial de ligação sobre o movimento dos demônios imediatamente, o primeiro exército não reagiu com rapidez suficiente. O mais surpreendente era que os demônios se jogavam de bruços quando os projéteis de artilharia caíam perto deles. Com seus membros fortes, eles rastejavam muito rápido. Como os demônios estavam dispersos, as metralhadoras se tornavam muito menos eficazes. Sylvie se lembrou de que o esquadrão de metralhadoras costumava ser invencível. Eles conseguiam bloquear ataques de qualquer tipo e aniquilar todos os inimigos dentro de seu alcance de tiro tão rápido quanto os agricultores colhiam suas plantações. Em 1 segundo, eles podiam causar danos consideráveis ao inimigo. A Guerra de Unificação de Grakastle e a derrota da Igreja foram exemplos perfeitos disso. Desta vez, porém, as balas erravam os demônios. Com eles rastejando na escuridão, era difícil matá-los. Sylvie alertou imediatamente à frente de batalha. No entanto, como os soldados não conseguiam ver onde as balas estavam atingindo, não foram capazes de corrigir a mira. Felizmente, o ataque do outro lado foi eficaz. Como o manto negro só conseguia bloquear o olho mágico, mas não os projéteis de artilharia, estes cruzaram o campo de batalha a 3.000 metros de distância. A luz do fogo iluminou o céu escuro como breu. Membros quebrados e pedras negras lascadas foram arremessados para fora do manto negro com as explosões dos projéteis. Com base na área que ela não conseguia ver e na velocidade com que os projéteis dos demônios eram disparados, Sylvie acreditava que os demônios-aranha haviam formado colunas. Era a única maneira de preencherem um espaço tão pequeno com o máximo de demônios-aranha possível.
Continuem atirando. Avancem em incrementos de 20 metros. Gritou Sylvie pelo sigilo da escuta. Entendi. O mais importante naquele momento era impedir que o inimigo lançasse mais ataques de longo alcance. Enquanto a linha defensiva permanecesse de pé, os demônios não conseguiriam rompê-la facilmente. Quanto mais perto estivessem do acampamento, mais fácil seria para os soldados os avistarem. Além disso, o primeiro exército possuía outras armas além de metralhadoras. Se a linha defensiva fosse rompida, todo o exército poderia ser aniquilado. Fishbaal rezava na frente para que nenhuma agulha de pedra caísse em sua cabeça. Ele assumia uma posição de tiro enquanto cerrava os dentes. Na verdade, ele ficou bastante surpreso por ter tido a coragem de sair correndo da trincheira. Se isso tivesse acontecido no passado, ele provavelmente já teria se mijado de medo enquanto implorava ao comandante para que poupasse sua vida. Talvez o comentário "você não é um covarde" ou o rugido da artilharia atrás dele o tenham encorajado. No fim, ele conseguiu permanecer em seu posto, evitando assim o destino de ser o primeiro oficial militar executado por deserção. Embora fosse apenas um comandante de unidade, ele ainda precisava dar um bom exemplo para sua equipe. Contudo, Fishbaal sabia que normalmente jamais aceitaria uma missão tão arriscada, pois prezava sua vida mais do que dinheiro. Fishbaal teve que admitir que o exército era um lugar incrível. Assim que o primeiro soldado saía da trincheira em meio à chuva de balas, os outros o seguiam automaticamente. Quando a atmosfera intensa atingia um certo ponto, seu cérebro simplesmente parava de funcionar direito e tudo o que ele conseguia fazer era seguir o procedimento mecanicamente. "Capitão, o cartucho está carregado", gritaram seus homens. Fishbaal respirou fundo e baixou o cano da marca e, embora fosse membro do esquadrão de metralhadoras antiaéreas, a arma que usava ainda possuía uma mira traseira e uma mira óptica, o que lhe permitia mirar nos demônios no chão. As duas placas defletoras em cada lado da metralhadora serviam principalmente para protegê-lo das lanças que caíam do céu. Uma vez abaixadas, suas costas ficariam desprotegidas. Portanto, além de rezar, ele só podia se aproximar o máximo possível das placas para evitar ser atingido. Contanto que ele não morresse na hora, a senhorita Nana seria capaz de curá-lo. Para que a senhorita Nana pudesse fazer isso, os médicos de campo precisavam resgatar os feridos o mais rápido possível. Tentando vencer o medo, Fishbaal rosnou a puxar o gatilho. O ar denso da noite logo se encheu de balas. Com o campo de batalha permeado por fortes explosões, Fishbaal mal conseguia distinguir o ataque dos canhões Longsong do ataque dos demônios-aranha. Ocasionalmente, agulhas de pedra negra roçavam sua orelha ou atingiam as placas defletoras. Tão perto da morte, Fishbaal estava insensível a tudo e só conseguia pensar em continuar atirando. Munição esgotada. Recarregue. Já vou. Onde está o cartucho? Aqui. Quando finalmente avistou a silhueta dos demônios, Fishbaal ouviu o clique do ferrolho. Ele acabara de gastar o terceiro cartucho de balas. Recarregar. Ninguém me ouviu? Ei, o que vocês estão fazendo? Fishbaal virou-se abruptamente e encontrou os outros dois soldados estirados no chão com agulhas de pedra manchadas de carmesim perfurando seus corpos. Fishbaal ficou rígido por um segundo antes de perceber o que tinha acontecido. Ele gritou com toda a força dos seus pulmões: "Socorristas de campo, alguém precisa de ajuda aqui." Nada além de rugidos estrondosos lhe responderam. Nesse instante, os morteiros finalmente começaram a disparar. Centenas de projéteis subiram ao ar e caíram como chuva, cobrindo a área entre 400 e 800 metros do perímetro defensivo. Por uma fração de segundo, chamas irromperam acima do solo, iluminando tanto os demônios quanto as manchas de sangue nas placas defletoras de sua metralhadora. Este era o momento que Sylvia estava esperando. O Rio Negro enfraqueceu o ataque dos demônios-aranha, mas não os deteve completamente. De tempos em tempos, eles lançavam outro pilar de pedra contra os soldados, causando cada vez mais ferimentos ao primeiro exército. Mesmo que Agatha, Xavier e Molly agora estivessem dando total apoio ao exército, era impossível para eles monitorarem toda a linha defensiva de 200 metros. A única coisa que Sylvia podia fazer era avisar à frente de batalha quem precisava de ajuda quando não estava dando ordens de disparo. Então ela ouviu a voz de magia vinda do sigilo da escuta. "Aqui é a artilharia, Cole. As bruxas Taquila mataram todos os demônios que invadiram o acampamento, Cole. O comandante Vanille diz que está pronto para atirar e espera que você possa lhe dar instruções, Cole." Sylvia fechou a mão em um punho. "Fique aí.
Será mais rápido para mim me comunicar através do sigilo do que por telefone. Anotado. Legal. No momento em que a artilharia estava prestes a usar os 4 canhões da canção longa para contra-atacar, o ataque dos demônios cessou repentinamente. Parecia que eles sabiam que isso aconteceria. Um assobio alto e penetrante cortou o ar, e o exército dos demônios imediatamente se dispersou, deixando para trás aqueles que estavam na linha de frente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.